começando aqui mais uma aula de biologia, professora Tabita. E aí, galerinha? Olha só, hoje a nossa aula vamos falar sobre probabilidade. Probabilidade. Galera, então vamos fazer uma coisa, é a nossa aula 6.1. Então eu peço que todos fiquem bem atentos, tá bom? Anota aí, vocês já receberam todo o material. Então durante a aula, surgiu alguma dúvida, já manda aí pro professor presencial, ele vai entrando em contato com a gente vai esclarecendo, tá bom? Mas, prof, eu quero fazer algumas perguntinhas, deixa aí em inbox com a gente, tá bom? E outra, vamos ter na aula 6.2 a revisão, aquele bate-bola antes da atividade, tá bom? Então vamos lá juntos? Dá uma olhada na aula. Essa é a aula 6.1, genética e probabilidade. Então a gente vai aliar, né? Lembra que a gente falou que Mendel foi o diferencial dele, da pesquisa dele, né, professor Jefferson? Foi a utilização dele da estatística, ou seja, ele fez uso, né? Se apropriou, ele gostava, com certeza, gostava muito de matemática, né? Então ele foi se apropriando a questões matemáticas para elucidar e resolver de forma mais clara. Contudo, todavia, nem todo mundo compreendeu todos os cálculos que ele executou na época, mas tudo bem. Pode falar. Genética e probabilidade. Na aula de hoje nós vamos ver eventos aleatórios, probabilidade e a regra do ou e do e dentro das questões genéticas, não é isso? Perfeito! Então, primeiramente, aí nós temos os eventos aleatórios. Vamos tentar entender o que são esses eventos aleatórios. Parece que está tremendo, mudadinho em tudo. Vamos lá. Então, aqui, ó, para... Quais? Marca texto, vamos botar assim. Ó, eventos aleatórios. Ei, prof, é igual aquela pessoa que a gente conversa com ela e aleatoriamente ela fala uma coisa... Nada a ver, desconecta. Nada a ver. Então, olha só, eventos aleatórios. Desconecta. Como? Sortear um as de ouros do baralho. 52 cartas, né? Tira um as de ouro. É bem aleatório. Obter cara ao lançar uma moeda. Ou cara ou coroa. Ou a cara ou a coroa. Ou obter a face 6 ao jogar um dado. Então nós sabemos que um dado... Olha só, aí tem 3... Clica, dá mais um clique, tá? Então vamos aqui, ó. O que são eventos aleatórios? São denominados aleatórios do latim alea, sorte. Porque cada um deles tem a mesma chance de ocorrer em relação às suas respectivos eventos aleatórios. Exemplo, pessoal, imagina aí, você tem uma moeda, você lança ela e quando ela cai na mão ou no chão, ou ela vai dar uma cara ou a coroa. Então lá, ó, porque cada um deles tem a mesma chance. Qual a chance? De sair cara ou sair coroa. Tá bom? Professor, eu lancei duas vezes e as duas vezes saiu cara. Mas por quê? Porque a probabilidade de sair cara e probabilidade de sair coroa, no primeira vez que tu lançou, no primeiro lance, era 50%. E no segundo, 50%, mesmo que ele repita 2, 3, 4, 5 vezes. A probabilidade é 50%. Já na face 6, eu tenho um dado, tudo bem? Quantas faces tem o dado? 6. E aí eu fixo, eu quero que saia o 6. Só o 6. Ou eu quero que saia somente o 1. Se eu lanço, qual a probabilidade de sair o 1? 50%. De sair ou não sair. Eu não falei que podia sair o 1 ou 2. Saiu 1 ou 3. Saiu 1. No primeiro lance, é 50%. De sair ou não. Se saiu 2, é porque não saiu 1. Então, não coloquei nenhum outro número. Se saiu 2, se saiu 3, se saiu o 5 ou o 6, então é o 1 e os outros. Então, que é o que eu quero. É. E uma carta, 52, é? Um baralho tem 52 cartas? Então, por exemplo, um baralho tem 52. Então, eu tenho aí
de sair um as de ouro ou não sair. E quer dizer, as outras cartas, eu incluo todo em ser outras. Então só tenho duas condições, de sair o as ou qualquer uma outra. Então é 50%. Isso é um evento aleatório. Não é isso. Quer ver uma coisa aleatória? Por exemplo, nós estávamos transmitindo e a luz foi embora. Então qual é a probabilidade de você estar dando aula e a luz foi embora? Ou você dando aula e dá um apagão, 50%. Tudo bem? De acontecer e de não acontecer. Nossa, ficou o mês todinho e não teve um apagão. Mas tem a probabilidade. Tem a probabilidade. Em tudo na nossa vida, né, professor? Tem probabilidades de acontecer coisas positivas e coisas negativas. Isso. Tá bom? Isso é aquilo que você deseja e aquilo que você não gostaria que acontecesse. Mas são eventos que nós não temos o controle. A gente pode até desejar uma coisa, né? É. Ok? Vamos lá. Eventos aleatórios. Quer ver? Aperta tudo. Aperta tudo. Pronto, volta. Vamos lá, vamos ler. Ainda estamos em eventos aleatórios. A formação de um determinado tipo de gameta, como um outro alelo de um outro... Como é que é? A formação de um determinado tipo de gameta, com um ou outro alelo de um par dos genes, também é um evento aleatório. Vamos ao exemplo. Tem a mesma probabilidade de formar gametas portadores do alelo A do que formar gametas do alelo portador A menor. Então vamos lá, por exemplo. O gametinha. O homem e a mulher. O homem de produzir Gameta A ou gameta B. Então, e sendo heterozigoto, produzindo os dois gametas. temos que ter uma condição. Então, o homem... tá com aquele negócio aí. Vamos tirar. Apaga. Bota isso aqui. O homem. Se o homem tiver essa carga genética e a mulher essa carga genética. Qual é a probabilidade de formar gametas com a carga genética dominante ou formar gametas com a carga genética recessiva? Aqui é 50% para um, 50% para o outro. Vamos ver. Temos que lembrar que o homem, quando ele tem aí, os espermatozoides, então ele tem uma carga genética heterozigota por uma determinada característica. A mulher também, por uma determinada característica. Na primeira vez, gameta, formação de gameta, na primeira vez que o homem ejacula, ao mesmo tempo, vamos supor que ele ejaculou 10 espermatozoides, ou ele ejaculou 100 espermatozoides, ou ele ejaculou 200 espermatozoides. Metade, vamos representar aqui, metade vai ter o característica dominante e a outra metade, obrigatoriamente, tem a característica recessiva. Lembra da segregação. Isso, vai ser, então, é 50%. Tá? A gente faz o cálculo como, professor? Isso representa 100%. 100. Então, como é 100%, ele representa metade, então é 1 sobre 2 e 1 sobre 2. 100 vezes 1, 100, dividido por 2, 50. Porque é a metade de tudo que ele produziu na primeira ejaculada. A mulher também. Só que temos que lembrar uma coisa. A mulher, ela ovula um mês. Todos os óvulos da mulher, vamos representar em vermelhinho. Todos os óvulos da mulher, a mulher já nasce com todos eles prontos. Aí que tem que tomar... mas só que, independente do homem que ejacula tudo uma vez só, aí ele já está produzindo novos e armazenando no epidídimo. Certo. A mulher não, já nasce com todos os óvulos prontos. Ela só vai lançando, né? Isso, então se ela está com todos os óvulos prontos, então vamos supor, está cheio de óvulos aqui. E aqui do outro lado, cheio de óvulos.
Só que um mês, a mulher, se ela lançou pelo ovário Esquerdo. direito, Direito. no outro mês, ela vai fazer pelo Esquerdo. esquerdo. Sempre assim. Professor, pode acontecer de ela ovular os dois ao mesmo tempo? Pode. Pode acontecer de ela ovular por um e o outro não ovular? Pode acontecer disso. Só que você tem que ver uma coisa. Tanto desse lado, eu tenho alelos dominantes como alelos Exato. recessivos. E desse lado, eu tenho alelos dominantes e alelos recessivos. E qual é a probabilidade desse mês ela soltar o alelo maiúsculo? 50%. E de ela soltar no outro mês o minúsculo? 50%. Desse lado. Certo. E é o mesmo lado da proporção de ela soltar um minúsculo e o outro dominante. Então é 50% também. Exato. De ela ovular de um lado ou ovular de outro. Ai, que eu achei que tudo estava no lado esquerdo e o recessivo estava no lado direito. Não, ela tem a mesma quantidade daquele caráter desse lado. Então, tanto homem quanto mulher tem a mesma probabilidade. 50% para cada um. Perfeito. Ah, isso aqui é a proporção. Então, vamos lá. Se eu pegar esse aqui vezes esse, 100 vezes 1 é 100, dividido por 2. Opa! Eu quero colocar 25. Vezes 2 é 50. Só para saber de onde tira esse 50. Certo. Perfeito? Para frente. Aí. Aqui que eu tô falando. Agora sim. Esses ovos é o quê, professor? É que aqui, ó, desse lado tem tanto alelo dominante quanto alelo recessivo. Alelo dominante e alelo recessivo. A probabilidade de qual dos dois sair primeiro? Pode sair o A esse mês, o dominante, e outro mês o recessivo. Isso. Então, isso é considerado um evento aleatório. Aleatório. Tá bom? Porque ela pode. Ambos estão produzindo gametas, você tem a segregação desses alelos que vão determinar aquela característica, mas eles são produzidos, né, aleatoriamente, e a concepção também vai ser outro evento aleatório, né? Agora nós vamos aos eventos independentes. Quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência de um outro, fala-se em eventos independentes, tá? Então, tá. Vamos lá. Evento aleatório. Tem as mesmas chances De ocorrer. Ó, então, pessoal, perfeita, tá? Aqui na frente. Back! Eventos aleatórios têm a mesma chance de ocorrer. Exemplo. Lançar uma moeda, apareceu cara ou coroa, tem a mesma chance de sair cara ou sair coroa. Exatamente. Professor, oi, qual é a probabilidade de eu pegar uma goiaba, comer a goiaba e ter um bicho na goiaba? 50% de ocorrer e 50% de não ocorrer. Então tem a mesma, a palavra-chave é a proporção de um evento aleatório significa você coloca duas situações. Sempre duas situações. De ela ocorrer ou de ela não A ocorrer. ocorrência ou não ocorrência. Então, é a mesma probabilidade. Agora vamos ver a diferença de um evento aleatório para um evento independente na tela. Então, os eventos independentes, né? Eles vão acontecer, eu vou considerar dois eventos e que vão acontecer, um não vai prejudicar, não vai interferir no outro, eles vão acontecer ao mesmo tempo. É como se eu juntasse um evento aleatório, mas agora eu estou considerando dois. Isso. Tá? Ou, quando você lança, porque nós falamos assim, você lança duas moedas ao mesmo tempo. Então, uma moeda pode sair cara, a outra pode sair coroa. Então, um não vai interferir no outro, mesmo que os dois saiam cara ou os dois saiam coroa. Ou você lança uma moeda por vez, só que você coloca, vai ser 2 ou vai ser 3 lances. Ok. Então, um não interfere no outro. Por isso, cada resultado é um evento independente um do outro. Mesmo que ele ocorra junto. Exatamente. Da mesma maneira, o nascimento de uma criança com um determinado fenótipo
é um evento independente. E em relação ao quê, professor? Ao nascimento dos outros filhos do mesmo casal. Então, o casal aqui teve a mulher teve a primeira, tiveram, como é que você chama? Intercurso? Intercurso sexual. Tiveram intercurso sexual e a primeira gestação, a mulher teve uma menina. Aí, ele passou-se um tempo, eles novamente tiveram esse intercurso, vão ter uma outra criança. A probabilidade de nascer uma menina e um menino é a mesma probabilidade, 50%. Elas são independentes. Não é porque ela teve na primeira gestação menina que vai ser obrigatoriamente menina, mas pode ser. Perfeito. Ou pode nascer um menino, 50% para cada, tá bom? Uhum. Então vamos avaliar aqui. Aqui a gente está mostrando... Aí nós estamos mostrando que o homem, ele tem X e Y. Então aqui ele tem um X, esse aqui é o cromossomo X. Esse é o cromossomo X e esse ao ladinho é o cromossomo Y. A mulher tem o cromossomo X e o cromossomo X. Certo? Então nós sabemos que o homem é igual ao da mulher. Esse cromossomo é um cromossomo feminino, X. Só que a mulher não tem um cromossomo Y. Então a gente chama o homem de heterogamético, porque ele produz 2 gametas diferentes, e a mulher é considerada homogamética. Por quê? Porque se um mês ela lançar um óvulo, vai ter um X, e o outro mês vai ter um X. Em relação à carga genética sexual, a mulher só lança cromossomo X. O homem, em uma ejaculada, a metade tem X e a outra metade tem Y. Perfeito, ele que determina, né? Aí vai lá. Pum. Por exemplo. Imagine um casal que já teve 2 filhos homens. Qual a probabilidade que uma terceira criança seja do sexo feminino? Uma vez que a formação de cada filho é um evento independente. Quer dizer, independe do resultado anterior. Sim. O resultado anterior foram 2 meninos. Independente do resultado, já tiveram 2 meninos, qual a probabilidade, a chance de nascer uma menina? A chance de nascer uma menina, supondo-se que homens e mulheres nasçam com a mesma frequência, que é de 1/2 ou 50%, como em qualquer nascimento. Então, tanto faz, aliás, não é considerado, porque teve meninos, os 2 primeiros filhos foram meninos, obrigatoriamente, não existe isso. São eventos aleatórios em relação ao sexo. E aí a gente viu que isso se dá justamente porque o homem, ele tem os seus cromossomos sexuais heterólogos, né? Heterogaméticos. Heterogaméticos, desculpa. Heterólogos é autossômico. Ok. Vamos embora. Então vamos lá. Olha só, o homem produz gametas diferentes, que é isso aqui. Claro, aqui nós estamos analisando só o sexo, mas tem os outros cromossomos autossômicos, né? Então, tem o X e aqui tem o Y. A mulher, se ela ovulou um mês por um lado, é só X. Ovulou um mês pelo outro, só X. Então, vamos ver a probabilidade. Primeiro, a probabilidade desse espermatozoide fecundar esse óvulo. Nasce o quê? Uma mulher. De novo. E a probabilidade de o mesmo óvulo, se não foi fecundado pelo X, ele é fecundado pelo Y. A mulher só vai contribuir com o Y, X. Só X. Então, se esse gameta encontrou o gameta da mulher com o X, vai ser só mulher. Só mulher. E, no caso, se ele encontrar esse outro cromossomo aqui com Y, nasce homem. Exatamente. Então, a probabilidade de sair uma menina é a mesma probabilidade de sair um terceiro menino. 50%. Vamos embora. É o que aconteceu com a minha família, né? Menina. É menino. É menina de novo. menino. Aí, pessoal, aí vem a pergunta.
Professor! Oi! Não, porque se a gente for comparar a lei mendeliana, Tatá, Sim. Mendel fala, se Mendel está falando que a probabilidade de nascer meninos são iguais que nascerem meninas, o observado é o esperado? Nasce mais homem ou mulher? Nascem mais mulheres do que homens, mas dentro da proporção é 50%. Porque aí tem as interferências, né, que você falou nas aulas anteriores, do meio, né? Tem toda essa questão aí, tá bom? Vambora! Probabilidade agora. A gente falou ali sobre eventos aleatórios, E eventos independentes, e agora a gente vai falar sobre essa área da matemática que fala sobre a probabilidade. Os princípios básicos dessa probabilidade. Então, a probabilidade é a chance de um evento tem de ocorrer entre 2 ou mais eventos possíveis. Então, aqui a gente sempre vai considerar de 2 para mais, tá? Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, qual a chance dela cair com a face cara voltada para cima? E em um baralho de 52 cartas, qual é a chance de ser sorteada uma carta do naipe de ouros, tá? Então, agora a gente vai considerar um evento, a carta E o baralho. e o baralho. Não, a o carta dado. e a moeda, professor. A moeda. Nós estamos aqui, a moeda, eita, coloquei tudo de preto, e as cartas. Então, nós temos duas situações que podem acontecer. Ou eu lanço a moeda, vai sair cara, mas eu quero que ela saia cara, né? A chance de cair cara. E nessas 52 cartas que eu vou lançar, vai cair o naipe. Eu quero o naipe de ouro, tá? Então vamos aqui para um exemplo. Você tem aí um casal, tá? Primeiramente, a gente vai falar o seguinte. Aqui você... Como é que eu sei que tem um casal, professor? Porque, eu tô vendo um negócio aqui. Presta atenção. Aqui é um heredograma, né? Uma ilustração, uma representação de um cruzamento, né? Então, aqui o quadradinho sempre vai ser a representação para identificar o homem. E o círculozinho para identificar a mulher. Tudo bem? Esse tracinho é justamente identificando essa relação, esse intercurso. E aqui você tem o indivíduo, tá? Que tá aí nesse... Parece quadrado, não é um quadrado, nem um triângulo. Não, desculpa, losango. É um losango. Então, e o losango na genética representa sexo indeterminado. Exatamente. Mas por que é indeterminado, professor? Presta atenção na pergunta. Os pais têm a pigmentação normal. Esses aqui, tá? Os pais têm a pigmentação normal e são heterozigotos para o albinismo. Albinismo é aquela, né, situação em que você tem a ausência da pigmentação, da melanina. Então, a pessoa, dos cílios, do cabelinho, sabe? Sai tudo branquinho. Fica muito sensível à pele, porque não tem essa proteção que é a melanina. Você quer falar, prof? Não, só para lembrar que tá o losango não identificando sexo, porque o caráter que está analisando é um caráter autossômico, então não tem interferência sexual. Muitas coisas na probabilidade na genética, quando você... Esse evento, aí está falando de probabilidades. Aí tem o independente e o dependente. Então, isso aqui, independente do sexo, porque é uma característica autossômica. Existem características sexuais que interferem na expressão autossômica. Aí são duas coisas que dependem do sexo. Certo. Entendeu? Aí isso não depende do sexo. Essa característica isso significa que acontece tanto em homens quanto em mulheres. Perfeito. Muito bom. Boa, excelente Que observação. tem, por exemplo, professor, uma coisa que é interferido pelo sexo, pessoas serem assintomáticas para malária. Então, quando a gente vê malária, tem pessoas que são assintomáticas, porque está condicionada ao sexo feminino. Calvo. Calvície é feminina. E não expressa em mulher, expressa em homem. A gente já vê essa probabilidade. Mas a mulher, não existe mulher calva? Existe. Mas é um gene que a gente herda
das mulheres e expressa-se em homens. Então, nesse momento, se falar de coagulação, como é que fala? Herança do sanguíneo. Não, coagulação, que é hemofilia, também está ligado ao sexo. Sim. Então, se for uma questão de probabilidade de hemofilia, calvície ou deficiências, Aí tem relação. tem que colocar a probabilidade de nascer e ser homem, nascer e ser mulher. A gente vai ver isso aí. Tá? Perfeito. Só Então, pra como lembrar. o professor bem enfatizou aqui, tá? Não tem relação com o sexo. Esse caractere deles serem heterozigotos para o albinismo, então não vai interferir, não tem a relação com o sexo. O triângulo, o losango, Losango. significa que não está relacionado ao sexo. Exatamente. O descendente nasceu com pigmentação normal. Igual o pai, né? Os pais. Qual a probabilidade de que ele também seja heterozigoto? Ok, porque ele pode ser homozigoto, né? Mas qual é a probabilidade dele nascer heterozigoto? Então, Vamos à resolução. a gente vai fazer aí esse cruzamento, né? Onde você Nós vai temos ter, tá? O homem. que vai soltar gametas. Ai, eu gosto dos gametinhas. Eu gosto dos gametinhos. Eu não sou boa em desenho, não, hein? E a mulher. Pode também soltar um maiúsculo, outro minúsculo. Exatamente. Fazendo os cruzamentos, Probabilidade. né? Desse espermatozoide fecundar. Eu vou colocar o 1 e o 2 só para facilitar aqui. O espermatozoide azão fecundar o óvulo 1, né? Vai ficar azão, azinho. Esse espermatozoide fecundando o óvulo 2, azão, azinho. Se esse espermatozoide fecundar o gameta, o óvulo 1, azão, azinho, e esse espermatozoide fecundar, então você vai ter azinho, azinho. Então aqui eu tenho Então, aí, aqui do lado, isso é o quê? 100%. Exatamente. Sendo que 100%, cada um desses aqui vai corresponder a Um evento. um evento, tá? Por exemplo, tem que lembrar, isso aqui é o quê? Homozigoto. Então, quando eu tenho um puro homozigoto, é 1 sobre quanto? 1, 2, 3, 4. Sobre 4. Exatamente. Depois eu tenho Os héteros. 2 sobre 1, 2, 3, 4. Conta eles também. 4. E 1. Ai, eu sempre faço isso aqui. É só. Tem distúrbio. Quando eu falo que eu tenho distúrbio, eu faço também, faço aqui também. Ai, Senhor. 1 quarto. 1 sobre 4. Isso são as proporções. 1 para 2 para 1. Lei mendeliana. Numerador e denominador. 1 para 2 para 1. O que isso diz para nós? Que sempre alguém vai expressar uma característica que realmente ela não tem. Então, 100 vezes 1 é 100 dividido... Aí, vamos ver a probabilidade. 100 vezes 1, 100 dividido por 4, 25 de ser normal. Normal o quê? Ele não tem o gene, ele não expressa o gene, então ele tem o quê? Pigmentação. 100 vezes... Aí temos que fatorar. 2 dividido por 2, 1. Porque a matemática fala que toda fração, quando você tem possibilidade de fatoração, você tem que fatorar até o mínimo múltiplo comum. 4 dividido por 2, 2. Aí vamos lá. 100 vezes 1 é 100. 100 dividido por 2, 50%. De conseguir produzir pigmento, mas tem o gene, então a possibilidade de transmitir.
E 100 vezes 100 dividido por 4, 25% de não ter a condição de pigmentação, albinismo. Mas a pergunta quer saber qual a probabilidade da pessoa ser heterozigoto. Heterozigoto. Tem um azinho aqui. Vendo no cálculo. 50%. Perfeito, galera. Tranquilo. Agora a gente vai entrar na regrinha. Porque toda situação tem uma regra, né? E também tem as suas exceções. A regra do ou. O que significa isso, professor? Exatamente, professor. Em genética, gente, a regra do ou verifica a probabilidade da ocorrência de um ou um outro evento, significando acontecimentos que se excluem mutuamente. Se um acontecer, o outro automaticamente deixará de ocorrer. Pois nesses casos, ambos são exclusivos. Isto é, ou acontece um, ou acontece o outro. Um exemplo, na hora da morte, ou vai ser salvo ou não é salvo. Então exclui, ou vai para a glória ou não vai para a glória. Não é isso? Ok. Pra ganhar, pra ganhar na Mega Sena. Ganha ou não ganha? Quem joga? Sim, também. É o quê, menino? Tu fez ganhar as costas, né? Vamos lá, então, galera. Logo... A probabilidade da ocorrência... Não? Aqui, ó. Então, o que é esse evento da regra do ou? Vamos imaginar lá o nosso dado. O dado... Eu não vou desenhar o dado que eu não sei. É o dado cantor? Não. Achei que era o dado. O objeto. Isso. É esse dado aqui, professora? Achei que era o dado. Aí agora tu faz vermelhinho pra mostrar os... Vai. Os números. Se vira agora, você pode fazer. Aqui, ó. Assim, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5... Ou 6 na frente. E o 6 lá atrás. Não, 6 na frente. O 4 tá lá, então o 6 é nessa aqui, ó. Tá na frente aí. Tá na frente. O 6 é nessa frente. Perfeito? Agora eu vou lançar esse dado, só que eu quero que os números pares. Quais são os números pares? 2, 4 e 6. Perfeito. A probabilidade de eu jogar o dado e sair o número 2 é de 1 para quantos lados? 6, tá? E eu vou... Vamos lá. A probabilidade de eu jogar de novo e sair o número 4? 1 para 6. De sair o número 6? 1 para 6. Tá bom? Então, eu tenho 3... Vou somar, né? Sobre 6. Aí eu vou fatorar. Né, prof? Pelo mínimo múltiplo comum. Múltiplo comum. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, olha aqui. Se um evento acontecer, se sair o número par, 2, os outros já se excluem. Então, a gente vai fazer a soma, tá bom? Dentro da regra do ou. Tudo bem? Resumindo, dá 50%? E 50% de probabilidade. Ok? Ok. Logo, a probabilidade da ocorrência de 2 eventos mutuamente exclusivos é dada pela soma das suas probabilidades isoladamente, tá bom? Ou uma, ou outra, ou a outra. É no caso ali que a gente exemplificou. Então, volta lá. Volto. Então, por exemplo,
A probabilidade da ocorrência de dois eventos mutuamente exclusivos é dada pela soma das suas probabilidades. 2 ou mais, né, Tatá? Por exemplo, isso aqui é um evento, ó, essa situação é um evento, essa é outro evento, seriam 2 eventos, 3 eventos, exclusivamente. A soma deles, individual, dá a probabilidade. É isso. É isso. Esse é o exemplo do que deve haver. 2 ou mais eventos mutuamente e são exclusivos, mas eu dou pela soma das suas probabilidades, isoladas. Sim. De sair é 1 sobre 6, saiu 2. 1 sobre 4, saiu 1 sobre 6, saiu desculpa. 4. 1 sobre 6 e saiu o 2. 1 sobre 6 e saiu 4. E 1 sobre 6 de sair o 6. São os números pares que eu estava Perfeito. desejando. Agora a regra do E. Vai lá. A probabilidade, a teoria, olha, é uma teoria, não é uma lei. A teoria das probabilidades diz que a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto. Produto. Quando a gente fala lá soma e aqui produto, então multiplica. Multiplicação. É das probabilidades isoladas. Esse princípio é conhecido popularmente como a regra do E, pois corresponde à pergunta: qual a probabilidade de ocorrer um evento e outro? Então é E multiplica simultaneamente. Feito. Vamos lá. Primeiro exemplo, um casal de ter 2 filhos, que tem 2 filhos e deseja saber a probabilidade de que ambos sejam do sexo masculino. Ah, ele quer ter 2 filhos e esses 2 ele quer que seja Então masculino. são eventos independentes e eu vou usar eles não, como na regra do um exclui o outro. Aqui não, eles podem, as probabilidades de acontecer os 2 filhos e nascer do sexo masculino. Olha lá. Admitindo-se que a probabilidade de ser homem é de quanto? A gente já sabe. 1 sobre 2 ou 50%. De nascer homem ou nascer mulher. E a probabilidade do casal de ter 2 meninos, aí como eu quero, ele vai ter primeiro nascimento, menino, Isso. 50%. E no outro nascimento, nascer mais um menino. Isso. Então é meio e meio, ou seja, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isso. Porque são os 2, eles querem ter 2 filhos E eles querem que sejam o quê? do sexo masculino. Então ele determinou uma coisa. Ele quer que seja masculino. Uma coisa, pessoal, é a probabilidade de nascer homem ou mulher. Então a gente pega a probabilidade de nascer homem e a probabilidade de nascer mulher são o mesmo. Então ele quer ter 2 filhos. Então, se a probabilidade é a mesma, 1,1 sobre 2, que é 50%, vezes 1 sobre 2, que é 50%. Exatamente. Isso, a gente vai fazer o cálculo, numerador multiplica com denominador, e aí essa multiplicação você pega e pode faturar se for a possibilidade. Não é. Então, como ele determinou que quer que seja menino, fica 25, 1/4 ou 25%. Professor, eu posso também pensar assim, gente, como você fixa o sexo, então sempre vai ser metade da metade. Metade da metade, 50%, metade 25%. Verdade. Sempre é assim. Metade da metade. Verdade. Aí aqui a gente É tem... isso? É. Ah, tem animaçãozinha ainda. Ah, tá. Exemplo 2? Só para mostrar os Heterogaméticos e os homogaméticos. Isso. Exemplo 2. A probabilidade isolada de sair cara é igual a meio, ou 50%. A probabilidade isolada de sair o número 5, a gente está falando de quê, gente? De uma moeda e de um dado, né? Isso. A probabilidade de sair na moeda cara é 50%.
A probabilidade de sair o número 5 é de 1 sobre 6. Então, você vai pegar a probabilidade de sair o cara que é meio, 1 sobre 2, vezes, pois é o e outro, né? É um e outro evento. Eles não vão se excluir, eles vão estar acontecendo, tá? De sair o 5 é 1 sobre 6. Então, você multiplica os numeradores e os denominadores e dá 1 sobre 12. Tudo bem? Tudo. Aí aqui tem a representaçãozinha. Professor Silvinho. Professora ele é o cara e eu sou a coroa? É, professor? É. Sacanagem. Então tá. Aí a probabilidade de sair a carinha dele ou a minha, 50%. E o dadinho ali, as 6 faces desse dado e a probabilidade de surgir o número 5, também de 1 sobre 6. Logo, a probabilidade de 2 eventos independentes ocorrerem simultaneamente é dada pelo produto, como o professor já destacou, já está dando a deixa aqui, multiplica um evento e outro evento. Ok, galera? Então, a gente finaliza essa aula aqui e já a gente está com a revisão, né, professor? Perfeito. Já a gente faz aquela revisão porque vem exercício em seguida. Verdade. Tchau, tchau.